Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Ribeiro, eu venho aqui em nome do time 15 apresentar nossa proposta para o Prêmio de Dados Abertos do BNDES. Apresentando quem somos nós todos somos da UFRJ, de curso de graduação, o Cauê é do curso de Engenharia Nuclear, o Marcelo e o Ronald são do curso de Ciência da Computação, o Pedro Xavier é do curso de Engenharia de Computação e Informação e eu, Rafael Ribeiro, sou do curso de Engenharia Eletrônica e de Computação. Para começar a nossa análise, a gente vai pensar pequeno. Nós somos uma pequena empresa com poucos dados. O que a gente consegue fazer manualmente com esses dados? Manualmente, que eu quero dizer, para deixar bem claro, é a gente abrir, por exemplo, uma tabela no Excel e rodar uma fórmula simples. A gente conseguiria traçar algumas informações, visualizar algumas informações, por exemplo, por meio gráfico ou por meio numérico. A gente conseguiria fazer alguma comparação, por exemplo. A gente conseguiria comparar a nossa empresa com uma empresa concorrente, se a gente tivesse os dados das duas empresas. E a gente conseguiria também fazer agrupamentos. O que são esses agrupamentos? Vamos supor que a gente tenha 10 empresas agora, incluindo a nossa, e a nossa empresa teve uma queda brusca nos lucros de 2010. A gente percebeu isso graficamente, a gente vai olhar para as 9 outras empresas e vai ver qual empresa teve um comportamento semelhante. E a gente vai pegar e vai separar elas em um grupo. E assim é o grupo que mais fizer sentido para a nossa análise. Agora a gente vai pensar grande, a gente vai pensar no BNDES, uma instituição super grande com muitos dados. Primeiramente, a gente fica olhando que nem esse cachorrinho, né? O que acontece? A gente vê, a gente tenta carregar a tabela em Excel e não dá, simplesmente não dá, porque o seu Excel não consegue carregar 5 milhões de linhas e você vai ficar parado olhando que nem esse cachorrinho. Você não pode fazer isso. E é aí que a gente entra. A gente entra nisso, focando justamente nesse aumento do número de dados, porque os dados eles estão em constante crescimento. O volume de dados cada dia cresce mais. E isso não é um exagero. A gente vê as tecnologias de internet das coisas, que informatizam basicamente tudo que a gente pode imaginar, desde uma cadeira até uma caneta. E a gente trata esses dados não como um problema. O problema não é que a gente não vai conseguir abrir no Excel, é a solução de que a gente vai conseguir tratar com uma ferramenta computacional um pouco mais avançada. Bom, a gente, para mostrar isso na prática, vai apresentar a seguinte questão. E se o BNDES fosse um país, qual que ele seria? Para isso a gente vai analisar 3 bases, 2 do BNDES e uma do Banco Mundial. A gente tem no BNDES a base de desembolsos e a base de patrimônio líquido. E do Banco Mundial a gente tem a base de indicadores macroeconômicos, que a gente pegou, justamente a gente filtrou a parte de investimento dos países. A gente, antes de tudo, fez uma agregação dos dados para que a análise ficasse mais sólida e mais fácil até da gente fazer com as ferramentas computacionais usadas. A gente agregou essas 3 bases em uma grande base separada anualmente, com esses indicadores e com as informações também do BNDES. A gente pensou agora em responder essa pergunta, né? Qual o país que o BNDES se pareceria? Isso lembra muito a gente, bem daquele início dessa apresentação, que a gente falou da questão de comparação, certo? E a gente nada mais vai fazer do que fazer uma clusterização, que é exatamente isso, da gente agrupar, né? A gente vai agrupar países com o BNDES que tem comportamento semelhante, e para isso a gente vai usar o algoritmo Camins, que como a gente está vendo aí, ele vai separando a cada iteração de uma forma melhor os grupos, em 3 grupos, né? O grupo vermelho, o grupo azul e o grupo amarelo, que seria, nesse caso, o BNDES e vários países. Cada grupo desse a gente chama de cluster em aprendizado de máquina. E a gente decidiu usar para esse exemplo 4 clusters, que faz o BNDES cair no setor industrial, ter um investimento parecido com a China, desde 1995 até 2020. E aí a gente consegue tirar várias conclusões. Isso manualmente seria impossível da gente fazer, porque a gente tem mais de 200 países e a gente teve que comparar numericamente com o BNDES. Como que a gente faria isso de maneira visual, por exemplo? Ia ser completamente inviável. E aí que a gente entra com a nossa solução. A nossa solução não é só para isso. Isso foi um mero exemplo no nosso notebook, no GitHub. Tem mais exemplos sobre essa análise que a gente implementou. E a gente, na realidade, a gente está fazendo isso justamente para a gente poder analisar dados de maior granularidade. O que isso quer dizer? Dados de municípios, dados de startup, dados de pessoas, a nível cada vez mais granular, para a gente conseguir extrair cada vez informações mais precisas e mais importantes para a gente que a gente não conseguiria tirar manualmente. Bom, muito obrigado pela atenção até agora. Eu convido vocês a entrarem no nosso GitHub, está tudo super bem explicado lá. A gente fez um relatório e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no nosso GitHub. Um abraço.